Olá! Nesta aula, nós vamos conhecer os relatórios do IDEAGRE ATF Web. Bom, como se trata de um sistema web, é necessário a conexão à internet. Nós vamos informar nosso login e senha, os meus já estão salvos aqui, e vamos acessar o sistema. Assim que a gente entra no sistema, a gente já tem um primeiro relatório, que é o que a gente chama de dashboard, que é uma visão geral do que está acontecendo nas fazendas que estão associadas ao meu cadastro. Então, a estação de monta nesse exemplo que está sendo analisada é 2017-2018. Eu tenho uma fazenda que está associada a mim. Nessa fazenda, nessa estação, foram feitos até o momento 28 lotes com 2.045 matrizes. E em cada conjunto de informações é feita também uma análise. Se você quiser analisar outra estação, é só você trocar. O sistema atualiza as informações. O que é importante? Essa estação padrão aqui, ela veio do parâmetro da fazenda, da estação de monta padrão. Então, é claro, se você está no meio da estação e alterar nos parâmetros a estação de monta padrão, aqui nesse exemplo é 2017-2018. Então, se você alterar aqui e salvar, quando você acessar o painel de gestão à vista, a estação que vai ter escolhida que está configurada como estação de monta padrão. Nós vamos trabalhar para emitir os relatórios exemplos com essa estação 2017-2018. Tá? Então, essa é uma primeira forma de visualizar os dados. Tem algumas informações interessantes, total de concepção, implantes, retiradas, que são os manejos realizados, os lotes que foram trabalhados, a gestação geral, quantas matrizes prenhas e o percentual de vacas que já foram diagnosticadas. Tem um ponto que é importante, é que a qualquer momento você pode realizar as análises no IDEAGRE ATF Web. É claro que para fazer um fechamento, uma avaliação final, é interessante que os trabalhos de diagnóstico já estejam finalizados. Mas é importante, sim, que durante a realização da estação de monta, sempre que possível, você sincronize os dados do IDEAGRE ATF Desktop, para que os dados analisados aqui na web sejam atualizados e você analise durante a estação, né? Então, vamos começar a conhecer os relatórios. Basicamente, você pode acessar os relatórios de alguns menus. Análise por lote, análise por fazenda, concepções, temos várias opções aqui, fechamentos, posso exportar dados para o gerar, exportar dados resumidos, ainda tem a opção de algumas consultas, tá? Então, nós vamos tratar por assuntos. Então, a primeira informação que a gente tem, eu vou começar pela análise por fazendas. Tá? Então, toda vez que você entrar em algum relatório, vai ter um ou mais filtros de acordo com o relatório. Então, olha só. Se eu marcar a estação de monta 2016-2017 e a 2017-2018, a quantidade de fazendas que está associada a mim não vai mudar, tá? Mas em algumas situações, por exemplo, se eu fizer aqui na análise por lote, olha aqui, ó, cada vez que eu troco alguma coisa no filtro, ó, se eu escolher 2017-2018, eu tenho 28 lotes. Se eu marcar outra estação, a quantidade de lotes muda. Então, o filtro, a gente sempre vai aplicar ele da esquerda para a direita, porque à medida que eu vou mudando a seleção, a quantidade dos itens do próximo filtro muda. Então, ó, se eu escolher apenas uma fazenda, a quantidade de lotes muda, porque ele me mostrou os lotes da fazenda que eu escolhi, tá? Quando vocês forem fazer a seleção, se vocês quiserem selecionar mais de um item, vocês vão desmarcar a caixa e marcar para selecionar combinações, tá? Aqui na fazenda, assim como no lote, se você quiser escolher todos, ele mostra a quantidade de itens que vão ser selecionados. Se você quiser escolher algum item específico, é só solicitar digitando algum pedaço do nome do lote, tá? Ou da fazenda. E se você quiser escolher alguma combinação, a gente marca na opção selecionar. Essa opção quer dizer o quê? Ele vai me deixar escolher, ó. Então, eu vou escolher esse, quando ele fica azul, quer dizer que ele está selecionado, ó. Então, eu escolhi 3 lotes nessa página, posso navegar entre as páginas, escolhi mais 3, mais 2, escolhi mais 2. Quando eu clico em selecionar, ele volta para a tela com a combinação que eu tiver selecionado. Então, esse padrão de filtro, ele vale para todos os relatórios. Vamos voltar aqui para a análise por fazenda. Então, eu vou escolher a estação de monta de 2017-2018. Eu poderia escolher todas as fazendas,
selecionar alguma específica, digitando o nome da fazenda, ou ainda escolher combinações. No nosso exemplo, eu vou optar por escolher uma fazenda específica. Então, quando eu clicar no botão filtrar, eu vou estar analisando a estação de monta que eu marquei e essa fazenda em especial. Aliás, eu vou pegar todas, vai ficar mais legal porque vai ter várias linhas aqui. Quando eu mandar filtrar, o sistema vai calcular para mim, não tinha lotes, vou pegar mais estações de monta. Pronto, aí agora ficou interessante. Então, eu tenho 2 fazendas, ele me fala o resumo da estação, o nome do código, o nome do contratante, o nome da fazenda. Vamos analisar esse item aqui. Escolha a fazenda que está mais completinho. Ele vai dar para gente quantos IETFs foram diagnosticadas, quantas IETFs positivas, a concepção da IETF, total de matrizes que foram trabalhadas, quantas terminaram gestantes e percentual da gestação final. Então, só de bater o olho, a gente sabe que nessa fazenda foram feitas ressincronizações. Aqui já é uma informação consolidada. Se eu tivesse várias fazendas, eu ia ter o fechamento global aqui das fazendas. Dessa informação, na análise por fazenda, a gente tem 3 possibilidades. A primeira é pedir um detalhamento dos resultados. É só eu clicar no botão resultados, o sistema vai processar as informações na hora, e no caso dos resultados, o que ele está me mostrando? Ele vai me mostrar lote a lote, número de ETFs, diagnósticos, diagnóstico positivo, negativo, concepção, matrizes. Essa daqui é uma análise de gestação no DG final de cada lote, tá? Se eu clicar na IETF1, é importante ficar atento nesses relatórios da web. Eu vou usar esse primeiro relatório que a gente está conhecendo como exemplo, mas vale para todos os demais. Vocês vão perceber que eles têm abas. Então, cada aba dessa aqui está me trazendo um conjunto de informações diferentes, tá? Então, aqui eu estou vendo, nesse relatório, análise por fazenda, a gestação no DG final, mas se eu quiser analisar na IETF 1, 2, aqui não tem, parece 2, 3 e 4, se tiver, é só eu clicar na aba e também eu tenho análise de perda gestacional, tá? Tem uma informação interessante, que é um padrão de funcionamento dos relatórios, que eu vou mostrar para vocês aqui e vai ficar válido para todos os demais. Como eu tenho várias abas, se eu clicar nesse ícone menor de gerar PDF ou no ícone menor de gerar Excel, ele vai fazer a exportação para mim ou imprimir o relatório apenas da aba que eu tiver selecionado, tá? Se eu preferir que no mesmo relatório saiam todas as abas ao mesmo tempo, eu não vou usar esse ícone menor, eu vou usar o ícone grande, tá? Então, se eu clicar em gerar PDF aqui para mim, ou exportar para Excel, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a geração dos dados de todas as abas, tá? Então, só para ilustrar, eu vou fazer uma exportação, uma geração de PDF primeiro, só com a aba gestação DG final selecionada. O relatório vai ser montado para a gente em PDF, ele vai fazer o download, eu vou salvar aqui na área de trabalho, tá? Então, vamos acessar a área de trabalho, o relatório vai estar aqui, em PDF, a logomarca pode ser incluída, personalização foi abordada em aula específica. Então, ele está me dando a análise por fazenda, ele traz o gráfico aqui, só da aba que eu estava selecionada, tá? Se eu clicar no Excel, a mesma coisa, ele vai jogar para mim só os dados da aba que eu estava selecionada, porque eu cliquei no ícone menor. Aí ele salvou, tá aqui. Vou abrir ele em Excel. As informações estão aqui como elas estavam na tela. Vem o gráfico também. Se, por outro lado, eu optar por clicar no ícone grande, ele vai gerar o relatório, só que contemplando todas aquelas variações que a gente viu lá. Vai salvar. Primeiro eu estou salvando o PDF para mostrar para vocês. E depois eu vou fazer a mesma coisa no Excel, que tem uma característica interessante. Aquelas abas que existiam lá, elas vão ser levadas para o Excel também como abas. Terminou. Nós salvamos aqui. Aí ele já ficou um relatório mais robusto, né? Porque ele está levando todas as abas para a gente. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o ícone grande
ele vai gerar um Excel e cada aba daquela vai ser uma aba na minha planilha também. Vou salvar. Vou abrir agora o Excel que tá lá. Olha que interessante. Aquelas abas que a gente tinha aqui, elas vieram como abas aqui também. Então, a gente procura sempre dar disponibilidade para você visualizar de mais de uma forma. Tá? Se tiver gráfico, o gráfico vai ser levado para o Excel também. Então, no primeiro relatório, que é a análise por fazendas, ele vai trazer para a gente um consolidado de cada lote que estava contemplado dentro das fazendas selecionadas, dentro da estação de monta que eu estou avaliando. Tá? O que tem de interessante aqui sobre essa interface dinâmica de visualização de dados? Toda vez que tiver essas setinhas, quer dizer que você pode ordenar. Então, ó, se eu clicar aqui, ele vai ordenar pela quantidade de ETFs, posso ordenar pelo nome, pela sigla, pela concepção, pela quantidade de matriz, qualquer uma dessas colunas eu posso ordenar, tá? E, quando eu mexo numa ordenação, o gráfico muda também. Fiquem atentos, porque quando a quantidade de registros é superior a 10, vai haver paginação, tá? Então, nesse exemplo, eu vou diminuir isso um pouquinho só para vocês verem mais fácil. Eu posso navegar para a página 2, para a página 3, primeira, última, ou navegar anterior, e ele vai fazendo a mudança das páginas para a gente. Eu queria comentar com vocês, eu vou voltar ao zoom normal, e comentar com vocês algumas características dinâmicas do relatório, tá? Se eu não quiser ver um registro, por exemplo, se eu quiser ver um gráfico só com percentual de gestação, se eu desmarcar a entrada da legenda aqui, ele faz uma alteração para mim, ó. Vou deixar aqui, vou tirar a gestação de inseminação convencional, tirar a gestação de repasse, aí ele me mostra um gráfico apenas com o percentual de gestação oriundo do ETF. Se eu marcar gestação de repasse e eu desmarcar os outros, ele deixa só repasse. Essa fazenda eu acho que não tem inseminação convencional. Não tem, aí não tem nada. Eu posso pedir a gestação também. Ou qualquer combinação. Então, os gráficos, eles são dinâmicos, ok? Quando eu terminei de conferir as informações que eu desejava, por lote, detalhe do ETF ou perda gestacional, eu posso encerrar. Nós vamos voltar na análise por fazenda e agora a gente vai fazer uma análise de concepção, que a gente também tem uma série de informações contidas nesse item, tá? Então, na análise de concepção, vai valer aqueles comentários que eu fiz para você sobre as abas, tá? E também sobre os ícones. Então, aqui a gente tem uma análise por fazenda, a gestação no DG final, ele vai me falar quantas matrizes estavam sem diagnóstico com IETF, quer dizer, ficaram em aberto, isso pode mudar se ainda for feito algum toque, sem diagnóstico, mas que não foram nem inseminadas, vazias em anestro, vazias ciclando, isso vai vir do diagnóstico lá do diagnóstico lançado no IETF, né? Na opção de vazia, você tem a opção de colocar essas características. Vazia sem avaliações adicionais, prenha absorvendo também vem do diagnóstico, prenha normal e prenha gemelar. Então, ele distribui aqui entre o percentual de matrizes na gestação do DG final por cada tipo. E, da mesma forma que acontecia lá no outro, eu posso ver mais informações. Gestação por origem, IETF1 e repasse, a maioria foi predominantemente IETF1, score de condição corporal. Esse score, ele é um dos relatórios que é interessante você prestar atenção na questão da paginação, porque como geralmente os scores se concentram aqui, se você quiser ver um detalhe, você pode navegar na paginação. Como existem animais com score não informado, geralmente esse tipo de informação vai ficar organizada aqui no início do gráfico, tá? Uma coisa que eu vou aproveitar essa situação para comentar com vocês, uma preocupação nossa é trazer o número de observações, tá? Porque, veja bem, se você falar que a matriz com score 4,5 concepção é 100,
você tem que ficar atento ao percentual de observações. Então, foi uma IETF feita na matriz com esse score. Então, não tem representatividade estatística. As outras observações já tem, tá? Vamos lá. Reprodutor, mesma coisa, análise por reprodutor, dados reais. Por partida, também tem páginas, né? Porque geralmente partidas tem muito. Todos aqueles critérios variam aqui, ordenado maior para o menor, esse tipo de informação. Pela ordem de parto das matrizes, pela composição racial das matrizes, pela situação predominante da matriz. E aqui eu estou lembrando que nós estamos fazendo a análise por fazenda como um todo. E a previsão de partos, tá? Se a gente quiser, a gente exporta o relatório para PDF ou para Excel. Ok, então, dentro da análise de fazendas, a gente viu os resultados, as concepções, e uma terceira possibilidade é eu ver o detalhamento das matrizes que estavam contidas dentro dos lotes trabalhados nessa fazenda. Então, se eu clicar em matrizes, ele vai exportar todos os detalhes das matrizes trabalhadas. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Aí a gente vai abrir. O que ele vai trazer para a gente? Todos os detalhes. Fazenda, contratante, lote, estação de monta, animal por animal, número, raça, categoria. Todos os detalhes das matrizes que compuseram a análise anterior, tá? Todas as informações vão estar aqui. Previsão de partos por cruzamento, que é uma abinha adicional também, que é bem interessante. Então, isso aqui é como os bezerros serão nascidos. E se tiver algum animal sem origem, que entrou no meio do lote, no meio do caminho, ele lista aqui pra gente também, ok?